Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã bonita de terça-feira quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com Santo Afonso, meditemos hoje sobre os efeitos que em nós produz a divina graça. Ela é um tesouro infinito para os homens, nos ensina o santo, do qual os que usarem têm sido feitos participantes da amizade de Deus. Porque havemos de ter inveja dos grandes do mundo? Se estamos na graça de Deus, participamos da sua própria natureza. Somos, por assim dizer, um com Ele e de modo a momento podermos adquirir tesouros imensos de merecimentos para a eternidade. A nossa alma é então tão bela aos olhos do Senhor que põe nela a sua complacência. Tudo isso Jesus nolo mereceu pela sua paixão, e por isso devemos prestar-lhe contínuas ações de graças. No dizer de Santo Tomás de Aquino, o dom da graça é superior a todos os dons que uma criatura possa receber, porque a graça é a participação da própria natureza de Deus. Já antes, tinha dito São Pedro o mesmo, para que, por elas, as promessas, vos torneis participantes da natureza divina. Tal é a dignidade que Jesus Cristo nos mereceu pela sua paixão. Ele nos comunicou o mesmo resplendor que recebeu de Deus. Numa palavra, quem está na graça de Deus forma, de certo modo, uma pessoa com Deus. É um espírito com Ele. E como disse o Redentor, na alma que ama a Deus, vem habitar a Santíssima Trindade. Viremos a Ele e faremos nele nossa morada. É tão bela aos olhos de Deus a alma em estado de graça, que Ele próprio lhe faz o elogio. Como és formosa, amiga minha, como és formosa. Parece que Deus não pode apartar dela os olhos, nem cerrar os ouvidos a nenhum dos seus pedidos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos aos rogos deles. Dizia Santa Brígida que nenhum homem poderá ver a beleza de uma alma na graça de Deus sem morrer de alegria. E Santa Catarina de Sena, tendo visto uma alma assim, afirmou de boa mente que daria a vida para que nunca aquela alma perdesse tamanha beleza. Por isso, a mesma santa beijava a terra que os sacerdotes pisavam, pensando que pelo seu ministério as almas eram colocadas na graça de Deus. Além disso, que tesouros de merecimentos não podem ajuntar a alma em estado de graça? Cada instante pode adquirir uma glória eterna, porquanto, como diz Santo Tomás, qualquer ato de amor produzido pela alma merece um paraíso à parte. Porque temos então inveja dos grandes do mundo? Estamos na graça de Deus, podemos adquirir continuamente grandezas muito mais altas no céu. A paz de que ainda na terra goza a alma, em estado de graça, só pode ser comprometida por aquele que a provou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Não pode deixar de ser cumprida a palavra do Senhor. Gozam muita paz os que amam a divina lei. A paz do que vive unido com Deus excede todas as doçuras que nos podem advir dos sentidos ou do mundo. Dileto ouvinte, quantas palavras bonitas Santo Afonso nos ensina com esta sua maravilhosa reflexão. Viver na graça de Deus.
A bem da verdade, muitas pessoas já perderam o sentido da graça de Deus, em razão do enamoramento excessivo com as coisas passageiras, com as criaturas. E a gente sabe que o ter, o prazer e o poder pode nos afastar terrivelmente a nossa vida da graça de Deus. Precisamos estar sempre atentos, muito atentos, para não cairmos na tentação de dar escritura da nossa vida às coisas passageiras, criaturas. Falar disso nesses tempos de relativismo, de frieza na fé, de abandono da verdade de Cristo, não é nada fácil. Nós vivemos um crescente paganismo no mundo. O próprio cristianismo vai sendo contaminado por estas mentalidades que escamoteia, que deixa de lado a vida de sacrifício, a vida de oração, de piedade, de adoração e de arrependimento dos pecados. Mas não podemos deixar passar o tempo sem que nós busquemos esta amizade para com Deus, esta intimidade com Deus. E o pior, nesses tempos difíceis, quem envereda pelo caminho da graça, quem quer ter uma vida de piedade, acaba sendo, às vezes, hostilizado, incompreendido, até mesmo dentro da igreja. Não deixemos o tempo passar. Santo Agostinho nos ensina que ele tinha medo do Cristo que passa e pode não voltar mais na nossa vida. Vamos à palavra de Deus. O final do Evangelho da missa desta terça-feira, quaresmal, Mateus 23, de 1 a 12, versículo 12, Jesus diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quando nós lemos a vida dos santos, quando contemplamos a prática cristã de muitos homens e mulheres, religiosos, sacerdotes ou leigos do passado, desde o início da nossa igreja, nós podemos ver que a marca por excelência da vida cristã é a humildade. Os santos sempre se sentiam as piores pessoas, que ainda precisavam melhorar muito para alcançar a santidade de Deus. Essas realidades hoje são muito difíceis, porque querem reinventar um novo estilo de santidade que não combina com a prática cristã ao longo desses 20 séculos, que não combina com o testemunho dos santos de ontem e de hoje. Nós não podemos cair nos engodos do relativismo, de toda uma mentalidade estranha que vai entrando no mundo, que não agrada a Deus. Ser cristão é algo profundo e ao mesmo tempo muito simples. O cristão é uma pessoa humilde que abandonou a sua vida à vontade divina. E nós descobrimos o que é a vontade de Deus na sua palavra, nos ensinamentos da igreja, na tradição da igreja, na vida dos santos. Lendo a vida dos grandes santos, nós vamos descobrindo pouco a pouco essas riquezas. E a santidade é também para os sacerdotes, é para nós que fomos ordenados sacerdotes. Porque às vezes nós pregamos a santidade, mas nós mesmos não acolhemos a santidade no nosso coração. A gente precisa enveredar por esse caminho, por esta busca tão bonita, tão profunda, que é a nossa amizade para com Deus. Sermos amigos de Deus é o que nós mais precisamos ter em conta na nossa vida. A Quaresma é esse tempo do exercício da prática da caridade, da mortificação, do jejum, da penitência, da esmola, que é a caridade, que é a ajuda ao outro. São elementos fundamentais, lembrados inclusive pelo Santo Padre, o Papa Francisco, na sua carta, mensagem de Quaresma deste ano, que é uma mensagem riquíssima desses elementos fundamentais, essenciais para a vida
espiritual na Quaresma. Deixemos que o nosso coração seja alcançado pela graça. Não sejamos autoritários, nem donos de nós mesmos, nem que sejamos alcançados por esta mentalidade herética, pelagiana, que nos dá uma boba noção de que nós somos capazes por nós mesmos. Nós só seremos salvos, só alcançaremos a santidade por graça de Deus, pois por nós mesmos isso jamais seria alcançado. Vamos orar. Quero ter presente nesta pequena oração os pedidos que as pessoas fazem de oração nas nossas mídias, na nossa rádio, nas rádios onde veicula o nosso programa. São muitos pedidos de oração, pois nós vivemos um momento difícil em que todos nós precisamos colaborar com o nosso distanciamento, com a nossa higiene, com as orientações para o cuidado com as aglomerações, porque há muito sofrimento em razão da pandemia. E queremos ter presente todas as intenções que vocês pediram nesses dias por pessoas que passam por graves situações de contaminação. E também rezar pelos profissionais da saúde que há um ano vêm se desgastando, se consumindo nesse trabalho de salvar vidas, médicos, enfermeiras e assistentes, e pessoas da segurança que lidam com os doentes, que carregam os doentes, que sofrem também com eles. Pai Santo, Deus de amor, nós queremos colocar na Tua presença o coração do ouvinte, o nosso coração, pedindo, Senhor, que em nós ocorra a supremacia da graça do Teu amor, da força do Teu Espírito, para nos orientar e conduzir. Toca, Senhor, os que sofrem, os que carecem da nossa oração, os que necessitam da nossa intercessão, a fim de que possam viver, reabilitar as suas vidas na graça do Teu Espírito e sair do sofrimento. Nós Te entregamos, Senhor, os deprimidos, os cancerosos, as pessoas que padecem como vítimas desta pandemia, e que as nossas almas se amaine com a Tua presença, com a presença da Tua graça em nós e nos dê a alegria de viver. Renova, Senhor, os sentimentos do ouvinte que está em sofrimento, em tristeza, em desatino, e enche-nos com a Tua luz, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, venha sobre todos que oram conosco nesta manhã a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz da graça divina e até amanhã, se Deus nos permitir.